E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Diego aqui do canal Careca Investidor e o meu canal tem como objetivo trazer minhas opiniões e experiências com base na teoria e na prática voltada para esse mundo de investimentos. No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Cosan, comentar um pouco sobre a aquisição da Vale e ver se talvez faz sentido para nós como investidores investir em Cosan. Comenta aqui embaixo se você investe em Cosan, gosta da empresa e é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos. Se você curtiu a ideia desse vídeo, dá o like aqui, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal poder crescer. Então, antes da gente ir para o vídeo, vamos entender mais ou menos o que é a Cosan. Ela não é uma empresa que ela vende produtos ou presta serviços, ela é uma holding, ou seja, uma empresa que investe em outras empresas. Então, ela dentro do guarda-chuva dela de empresas, ela tem empresas aqui que vendem produtos e prestam serviços, mas a função primária dela é o quê? É pegar o resultado dessas empresas e investir em novas empresas ou nas empresas atuais. Então, é aplicação de recurso e potencialização de recurso ao longo do tempo. Quando a gente vem aqui no próprio site da Cosan, a gente vê que somos a Cosan, uma holding comprometida com o desenvolvimento sustentável do Brasil. Investimos em ativos irreplicáveis na cadeia de valor de recursos naturais, atuando em setores onde o país tem clara vantagem competitiva. Aqui a gente consegue ver o portfólio de empresas que ela investe. A Raízen, que aqui entra na parte de etanol e açúcar. A Raízen Distribuidora, que são os postos Shell, as lojas de conveniência. A Compass, que envolve gás. A Moove, que é uma empresa de lubrificantes. E a Rumo, que atua no segmento logístico ferroviário. Ou seja, quando você investe em Cosan, você tem que confiar na capacidade de tomada de decisão deles, ingerir esse recurso e decidir aonde eles vão aplicar, se eles vão investir em empresa X, Y ou Z e confiar na tomada de decisão deles, porque você não acredita que eles tenham essa capacidade, você não deveria estar investindo em Cosan. Eu estou falando isso porque essa aquisição da Vale, ela trouxe uma certa descrença com o mercado, porque as ações tiveram uma grande desvalorização. Chegaram a comentar até que essa aquisição da Vale não trazia sinergia para o portfólio, mas assim, quando você investe em Cosan, você teria que entender que, primeiramente, se eles colocaram ali que investem em coisas irreplicáveis e atrativas, eles estão fazendo isso. Talvez você não esteja conseguindo visualizar o que eles veem ao longo do tempo, mas é porque eles já têm o planejamento, eles já fizeram essa estrutura. E se você não achou a compra atrativa, você também tem que confiar neles, porque não faz sentido você investir em uma holding que faz aplicação e potencialização de recurso, mas você desconfia das tomadas de decisão que ela gera. Então aí sim é um ponto a se pensar se você deveria realmente estar investido ou não em Cosan. Para a gente falar um pouco sobre a notícia que trouxe, né, essa desvalorização para as ações da Cosan, que tem no Infomoney, Cosan compra fatia de 4,9% da Vale e ações desabam 8,7%. Por que isso daqui não agradou? E aí não é só 4,9%, tá? Tem mais um extra ali que, conforme a aprovação ou não do CAD, ela vai estar executando ou não. Mas o que deve ter gerado de complexidade aqui? Primeiro que o pessoal falou a questão de sinergia, mas essa parte da sinergia eu já não entendi muito bem, porque eu vou mostrar para vocês algumas outras notícias que já fazem mais de um ano, onde a empresa direcionou já mostrou para o mercado que ela tinha olhares para esse segmento de mineração. E o outro ponto aqui talvez seja porque essa movimentação, ela representaria ali uma aquisição de quase metade do valor de mercado da Cosan, ou seja, deixaria a dívida da empresa um pouco elevada, mas talvez isso fosse algo temporário, porque conforme a Vale gerasse resultado e direcionasse resultado para a Cosan, isso daqui se normalizaria. Porém, eu entendo essa situação de que talvez o pessoal acha que a Vale tenha problemas em questão de minério, porque a China está crescendo menos, a Europa está crescendo menos, então talvez não tenha tanta necessidade de minério no cenário atual, mas entra naquele quesito. Você precisa confiar na tomada de decisão e nos planejamentos que foram sido efetuados. Porque muito provavelmente essa não foi uma decisão da noite para o dia. Isso veio sendo estruturado, planejado, e se foi feita a validação dessa aquisição é porque realmente ela tenderia a fazer sentido, a não ser que você não confie nas pessoas que tocam a Cosan, então daí você talvez não deveria estar investido na empresa. Ainda aqui no Infomoney, voltando naquele contexto lá que eu falei que ela já tinha sinalizado para o mercado há um ano atrás, a gente consegue ver uma notícia no Infomoney que foi em 24 de agosto de 2021, Cosan anuncia ingresso no ramo de mineração. Quando a gente desce um pouco aqui mais para baixo, a gente consegue ver que a Cosan adquiriu o Porto São Luís, que é um porto onde escoa minério,
E ela ainda fez uma criação de uma joint venture no ramo de mineração, que essa daqui foi com a Aura Minerals. A joint venture é o quê? A Aura e a Cosan olham uma para outra e falam assim, vamos juntar recurso e vantagens competitivas e montar uma empresa? Então é nesse segmento, ou seja, há um ano atrás ela já tinha feito a aquisição desse porto, que é um porto responsável por fazer parte de escoação, tem essa questão de uma joint venture já no segmento de mineração e o pessoal comenta sobre a questão de sinergia. Bom, o minério, ele pode ser levado através de ferrovia, faz sentido? Então a Cosan ela também tem a questão da Rumo, então isso daqui poderia também ter uma sinergia. Além de, isso daqui já ser uma baita de uma sinalização de que ela queria entrar nesse segmento de mineração. Então, com base nas notícias, a gente já conseguiu ver que sim, ela já sinalizou para o mercado que ela tinha interesse em entrar nesses segmentos, com a aquisição do porto e com essa joint venture no segmento de mineração, e teria essa sinergia também com a questão da Rumo. Agora, e como que será que tá os números, os indicadores fundamentalistas da Cosan? Estamos aqui no Status Invest. Se você ainda não conhece, é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimento. Para quem não conhece, o ticker da empresa é CSAN3. Se você for comprar menos de 100 unidades, você precisa pôr o F na frente para comprar no mercado fracionário, o que ficaria CSAN3F. Mínima de 15,40, máxima de 24,58 e preço atual de 15,69. Quando a gente vem aqui na parte do dividend yield, é um dividend yield interessante se a gente for parar para pensar, por quê? É um dividend yield de 5%, mas ainda a empresa dentro do guarda-chuva dela, dentro do portfólio de negócios dela, são empresas que têm muitos projetos e têm muito potencial de a médio e longo prazo performar de uma forma bem atrativa, que poderia impactar diretamente no futuro em um dividend yield muito elevado. E quando a gente olha a cotação gráfica aqui, a gente consegue ver que no dia 22/9 as ações estavam em 19,15 e chegaram a bater 15,40. Eu montei até um novo aporte, se der eu vou colocar em algum lugar aqui do vídeo. Você pode também estar assistindo o vídeo, que a gente gravou o vídeo comentando sobre esse aporte, mas o meu preço de entrada acabou ficando na casa de 16, mas tudo bem. Quando a gente olha aqui os indicadores fundamentalistas, na parte do dividend yield a gente já comentou, no preço-lucro da empresa, 6 anos é bem reduzido isso daqui, que seria o quê? Que se a empresa mantivesse essa lucratividade e distribuísse a totalidade desses lucros, em 6 anos você teria o retorno do seu investimento de volta. É legal a gente lembrar que esses números aqui, esses indicadores, eles são de histórico passado e não necessariamente eles venham a performar da mesma forma. E aqui nós tivemos anos onde commodities, como por exemplo o de etanol, de açúcar, de gás, todas essas coisas tiveram um boom de commodities, uma valorização de moeda de dólar. Então, talvez nós pudéssemos ter indicadores bem interessantes agora, mas que não performassem, não se mantivessem assim dessa forma. Mas o interessante é a gente pensar naquele contexto de médio e longo prazo, onde ela tem um portfólio irreplicável e com projetos para potencializar as operações ao longo do tempo. Quando a gente olha a parte do preço-valor patrimonial, se a empresa tem 100 mil de patrimônio, a gente estaria pagando aqui 188 mil, quase que o dobro. Tem um ágio envolvido nessa questão, mas isso daqui não é anormal. É porque ela é uma empresa muito sólida, com ativos irreplicáveis. Então, assim, é uma empresa que ela passa tanta credibilidade para o investidor que ele se dispõe a pagar mais por ela. E os próprios lucros que ela geram passam também essa credibilidade, porque eles são revertidos em dividendo para o acionista e ele consegue perceber que ela é uma empresa sólida, onde ele pode se dispor a pagar mais, porque os lucros dela fazem sentido com esse preço de valor de mercado. A parte que eu acredito que tá deixando todo mundo meio assim preocupado, né, é nessa questão de endividamento, que a dívida líquida dela por EBITDA está em 2,65 anos. A dívida líquida é o quê? A dívida bruta, você tira ali as disponibilidades de caixa, e o EBITDA é uma estimativa de geração de caixa da empresa. Então quer dizer que a dívida líquida da empresa ela conseguiria pagar com 2,65 anos, quase 3 anos. E com essa aquisição da Vale, que foi uma aquisição grande, essa dívida líquida poderia ficar muito maior e poderia corromper a empresa ao longo do tempo. Mas vale lembrar aquele contexto de que, primeiramente, se você investe em Cosan, você tem que confiar na tomada de decisão, no planejamento das pessoas que estão ali gerindo toda essa tomada de decisão. E segundo momento, que aqui teve uma dívida, porém é uma dívida em uma empresa que ela já gera caixa. Então, todo esse retorno da Vale no futuro vai entrar no resultado de Cosan e pode deixar essa relação de dívida líquida e EBITDA de uma forma melhor. Talvez isso seja uma métrica que ela vai ficar estourada temporariamente até o resultado da Vale incorporar.
Quando a gente abre a Cosan, a DRE é a questão de receita, custas e lucratividade da empresa. A gente consegue ver que ela em 10 anos nunca fechou com prejuízo. Aqui em 2021 a gente consegue visualizar aquele contexto que eu falei, que houve um grande aumento aqui de receita, né? Isso daqui pode ter sido por conta de commodity, de dólar, de outros aspectos e não tenderia a se manter dessa forma, né? No cenário futuro, não seria recorrente. Porém, para a gente validar isso daqui apenas indo a fundo nos demonstrativos e vendo os novos resultados que a empresa gera, mas vale ficar de atenção esse ponto de que talvez ela tenha tido um resultado em um cenário bem favorável e talvez isso tenha uma queda, o que seria normal, porém a médio e longo prazo ela tem negócios aqui replicáveis e que geram sinergia entre si, e isso poderia ser muito atrativo a médio e longo prazo. Então a Cosan é uma empresa que você não tem que olhar nela pensando num quesito de tempo de 1 ano, você tem que olhar ela pensando em 5, 10, 15 anos, porque a função dela é investir em negócios irreplicáveis e ela potencializa esses processos aqui. Então, ao longo do tempo, esses negócios aumentariam receita, melhorariam margem, aumentariam lucratividade e daí sim o seu dividendo ou até o próprio reinvestimento em novos negócios seria cada vez maior. Eu invisto em ações da Cosan, eu tento manter ali na casa de 10%. Eu gosto bastante da empresa, eu gosto dessa questão de você ter uma gestão especializada em aplicação de recurso, em potencializar esse recurso, então eu acho atrativo investir em holdings por conta disso, porque às vezes ela consegue visualizar cenários que você não vê, ela consegue acessar investimentos que você não conseguiria acessar, então eu acho atrativo isso daí, por isso que eu mantenho 10% investido na Cosan, mas isso é a minha opinião e não necessariamente eu esteja correto. Comenta aqui embaixo pra gente se curte Cosan, acha que faz sentido essa aquisição da Vale, acha que foi uma furada. Na minha opinião, faz sentido, eu confio na gestão. Se eu não confiasse na gestão, não teria por que estar investido, então eu tenho que confiar que eles planejaram, se estruturaram e fizeram isso de uma forma melhor, porque isso vai potencializar o resultado ao longo do tempo. É claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, e se você curtiu esse vídeo, dá o like aqui, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Valeu!